Fala galera, tudo bem? Vamos lá hoje para mais um vídeo. Nós temos falado já um pouquinho sobre indicadores nesse dia, indicadores de eficiências de finanças e economia dentro da empresa. E hoje eu vou falar sobre rentabilidade. Um grupo de indicadores assim muito importante porque ele vai ter uma relação direta com o quanto que a empresa rende do ponto de vista operacional, do ponto de vista de lucro líquido, do ponto de vista giro do ativo e tantos outros aí, tá bom? Então, assim, são indicadores importantes e vale a pena a gente dedicar um tempo para entender. Já quero logo pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar e no final, se você tiver alguma dúvida, fazer sua pergunta que a gente vai procurar ajudar você, fechou? Então vamos para um arquivo aqui, que nós vamos trabalhar em cima deste arquivo que vai falar sobre rentabilidade, tá bom? Então vamos lá, análise da rentabilidade é o retorno sobre o investimento da empresa, né? Então assim, se tem uma coisa que a rentabilidade faz, é não considerar os valores em números absolutos, né? Então, por exemplo, dizer que a GM Motors teve um lucro de 5 bilhões em 2015 e a empresa Zafira, por exemplo, teve um lucro de 200, pode impressionar no princípio que você vai entender que a GM é enorme, é gigante em relação a essa empresa Zafira aqui, que é fictícia, né? E a outra é pequena. Mas isso não vai refletir qual foi o retorno relativo entre elas, porque a GM pode ter esse lucro, mas ter despesas muito maiores que consumiram parte das suas receitas, e a Zafira pode ter tido um lucro menor em termos de número absoluto, mas ter consumido menos de suas receitas, então tem uma rentabilidade maior. Então, rentabilidade é o quanto rende, é quanto o ativo rende, é quanto o investimento que é feito na empresa rende, né? Então, de maneira geral, nós podemos relacionar lucro com algum valor que expresse uma dimensão relativa. Por isso que a gente utiliza porcentagem, né? Então, muitas variantes podem ser empregadas, né? Lucro operacional, lucro líquido, lucro antes do imposto de renda, o EBITDA, que a gente vai ver logo mais. Então, é importante que o conceito no numerador seja compatível com aquilo que eu utilizo no denominador. Então, se nós estivermos interessados no retorno sobre ativo operacional, devemos usar o lucro operacional e não o lucro líquido e por aí vai. Então, sempre eu tenho que ter essa coerência, né? Eu estou interessado no retorno operacional, pego o lucro operacional pelo ativo operacional e por aí vai. Então, o fato é que é bastante flexível essa estrutura de indicadores, tá? Então, para determinadas finalidades, certos conceitos são melhores. Se nós quisermos calcular o retorno para efeito preditivo do que pode ocorrer com a rentabilidade da empresa no futuro, em termos de tendência, será melhor excluir do numerador e denominador contas e valores não repetitivos ou não operacionais. Se eu desejo ter uma ideia de lucratividade como um todo, vai ser conveniente usar o lucro líquido com investimento total. Então vai depender muito, né, como eu falei. Então, o primeiro que a gente tem aqui é a margem do lucro sobre as vendas, né? Então, alguns autores chamam de margem operacional. Esse indicador compara o lucro com as vendas líquidas de preferência. É interessante controlar o montante de deduções de vendas com relação às vendas brutas numa análise à parte, mas ele considera sempre as vendas líquidas. Tá? Então eu tenho duas situações aqui, né? A margem operacional, que eu vou calcular, deixa eu aumentar essa imagem aqui, porque acho que está bem pequeno, né, gente? Está ruim de enxergar. Vou aumentar um pouquinho. Opa, não muito, não sai da página. Então, a margem operacional, que é o lucro operacional dividido pelas vendas líquidas, compara o lucro com as vendas líquidas. Vale lembrar que ele sempre vai ter uma relação direta com o tipo de empresa, tá? Então, essa margem operacional sempre vai ter uma relação direta com o tipo de empresa. Se eu estou numa empresa de serviço, a tendência é que ela seja maior. Se eu estou numa empresa, uma indústria, a tendência é que ela seja menor. E a margem líquida, que é o lucro líquido dividido pelas vendas, que compara as vendas líquidas, também de novo a mesma coisa. Tudo que eu estou analisando, eu sempre vou analisar no contexto que a empresa está inserida, tá? Então esse quociente, por mais que se possa esforçar para melhorar, de repente comprimindo despesa, aumentando a eficiência, ele vai sempre se apresentar alto ou baixo mediante o tipo de empreendimento. Então não dá para falar assim que só o fato de eu cortar despesa, só o fato de eu ter uma eficiência melhor, claro que é importante, mas tem vários fatores também. Realmente tem algumas limitações de análise aqui em função do tipo de empreendimento que eu estou analisando, né? Então, por exemplo, a indústria automobilística, refinaria de petróleo, tem margens pequenas e alto valor.
E os pequenos comércios têm margens maiores, né? Revendas, por exemplo, têm margens maiores. Por isso que não é um indicador único, né? Eu tenho um grupo, né? Aí, por exemplo, para grandes negócios, eu posso ter o giro do ativo. O giro do ativo, ele vai me trazer uma perspectiva considerando vendas, né? Volume de vendas, né? Então, quando a gente fala de rotatividade, a gente já fala desse giro do ativo, né? E aqui ele volta e ganha realce, né? Porque é um indicador importante para falar sobre a composição do investimento. Então, o giro do ativo, vendas líquidas pelo ativo médio. Então, representa quanto foi vendido a cada real de aplicação de recursos. Quanto maior, melhor, teoricamente, na prática também, né? Porque se eu vendo 1 por 1, meu ativo se pagou naquele período de tempo, né? Em termos de vendas, tá? De vendas líquidas no caso aqui, tá bom? E depois eu tenho o retorno sobre investimento, que é o famoso ROI, né? É um indicador muito utilizado, muito importante. É o mais importante, provavelmente, né, quando a gente fala de análise de balanços. E ele pode ser calculado de duas formas. Sobre investimento operacional, eu pego a margem operacional vezes o giro do ativo operacional, ou sobre o total, eu pego a margem líquida vezes o giro do ativo total. Então eu tenho duas fórmulas envolvidas, mas aí, se a gente olhar aqui em termos gerais, ó, o que eu tenho? Vamos lá. O quociente de retorno do investimento, o famoso ROI, é margem vezes giro. A margem é lucro sobre vendas, o giro é venda sobre ativo, fizer um vezes o outro, corto vendas. Então, logo, eu tenho que o retorno sobre investimento é igual a lucro sobre o ativo. Tá? Então, eu tenho aqui retorno sobre investimento, lucro sobre o ativo. Esse lucro deve ser antes das despesas financeiras e do IR. É um quociente de bastante importância dentro da questão da análise da rentabilidade. Então, é um coeficiente aí que é utilizado bastante, né? Então, por exemplo, ó, e aí você fala assim, tá, mas por que eu não analiso direto, né? Por que eu não faço uma análise aí direta dos dois coeficientes, ou aliás, direta, né, do lucro sobre o ativo e boa, né, e chego no ROI? Lógico, assim, posso fazer, não tem erro, né, posso fazer, mas é interessante separar porque, ó, vou dar um exemplo, tá? Ó, aqui tem duas empresas. Empresa A, venda líquida de 1,5 milhão, ativo médio 600, lucro líquido 150 mil. Empresa B, vendas líquidas 1.875, deixa eu pegar a calculadora que eu vou precisar dela. Ativo médio 937.500, lucro líquido 234.375, tá? Então, se eu fizer, vamos calcular as margens delas? Vamos calcular aí o ROI de cada uma, né? Então, o ROI de A, o ROI é o quê? Lucro sobre ativo, né? Então, o lucro de A, 150 mil, dividido pelo ativo, 1,5 milhão, 0,10, ou seja, 10%. 10% é o ROI de... opa, não, estou fazendo... Não é isso não. De novo. É o lucro sobre o ativo. Fiz pelas vendas, pessoal, desculpa. 150 mil dividido por 600 mil, 25%. Então, o ROI de A, 25%. Então, divido esse por esse, 25%. E o ROI de B? Vamos lá. 234.375 dividido por 937.500, também 25%. Ou seja, ambas as empresas têm um retorno sobre o ativo igual. Mas o que provoca essa igualdade em empresas com tanta diferença, né? Então, ou seja, o que é desigual aqui em termos de margem e giro? Então, por isso que eu faço separado. Então, agora eu vou calcular a margem de A, só para a gente entender. A margem de A. Então, a margem é o quê? É o lucro sobre a venda. Então, meu lucro, 150 mil sobre a venda, 10%. O giro de A, o giro é venda sobre o ativo. Então, as vendas
1,5 milhão dividido pelo ativo, 2,5. Então, se eu pegar giro vezes margem, eu vou fazer 2,5 vezes 10%, vai dar 0,25, que é a mesma coisa que 25%. Então, o que eu entendo? Eu entendo que a empresa A, ela tem uma margem mais baixa, mas o que impacta no ROI dela é o giro. Então, analisar de forma separada permite isso, entendeu? Então, por isso que, então eu posso fazer direto? Posso, claro que eu posso. Mas se eu faço essa análise separada, um pouquinho mais minuciosa, eu entendo o que é mais relevante em cada empresa, porque acho que acredito que já tenha falado até sobre isso em alguns outros vídeos, que geralmente giro e margem eles andam um pouco separados, né? Eles não têm uma certa coerência entre si. Então, uma empresa que tem alto giro tem baixa margem, uma empresa que tem alta margem tem baixo giro, geralmente que tem margem alta, trabalha com produtos de alto valor agregado, de preço alto, vende menos, mas lucra mais. Então, são fatores diferentes. Então, dizer assim, mesmo utilizando o ROI, o ROI das empresas são idênticos, né, 25%, mas a questão é a seguinte, o que provoca esse ROI, né, qual que é o foco dessa empresa? Então, da primeira empresa, pelo visto, é giro, tem um giro alto e uma margem menor. Vamos ver da empresa B, eu vou fazer a margem de B. Então, a margem de B, vamos lá, lucro sobre vendas, então meu lucro, 234.375, vendas 1.875.000. Então tem uma margem uma margem de 12,5% e um giro, vendas sobre o ativo, 1.875. Dividido 937.500, um giro de 2. Então tem um giro um pouquinho menor. Se nós fizermos giro vezes margem, eu vou ter 2 vezes 12,5% igual a 0,25, ou seja, 25%. Bom, então, eu tenho uma empresa com giro 2, que é um giro um pouco menor do que a A, e com uma margem um pouco maior. Então, a empresa B, provavelmente, pelo que demonstra o indicador, é uma empresa mais focada em margem que a empresa A. Então, o que provoca o retorno sobre o ativo, o ROI, desculpa, o retorno sobre o investimento na empresa A é giro, e o que provoca na empresa B é margem. Então, são essas diferenças. Então, por isso que é importante a gente fazer essa análise, né? Então, em porcentagem, ela significa que a taxa de retorno é de 25% nas duas. Mas esse quociente tem um sentido recíproco ao payback, isso é, quantos períodos levará para se recuperar o investimento no ativo. No caso, levaríamos 4 períodos pelo payback, ou seja, 1 dividido por 0,25 igual a 4. Tem isso também, tá? Eu consigo aqui obter pelo investimento sobre ativo meu payback, né? Então eu pego 1 como fator, divido pelo percentual por 0,25, então em 4 períodos eu tenho um retorno do meu investimento. Então também eu consigo obter aqui um payback financeiro dentro dentro da questão do cálculo do retorno sobre o investimento, tá bom? Na empresa B eu tenho a mesma situação, só que eu tenho a margem de 12,5 e um giro de 2, já fizemos isso, né? Então é muito importante a gente fazer esse desdobramento aí, né? Então, como a gente viu, a taxa de retorno sobre o investimento operacional e líquida acaba sendo expressa por uma divisão entre um conceito de lucro e um conceito de investimento. No fundo, taxa de retorno é igual a lucro sobre investimento, depende do tipo de lucro e o tipo de investimento que eu quero avaliar. Então, por que eu tenho que detalhar, né, se afinal o resultado é o mesmo? A resposta vai ser encontrada no problema de maior facilidade
de analisar as causas que podem ter levado a empresa a ter um desempenho melhor ou pior do que o desejado. Então, por exemplo, se eu esperava, teve lá um retorno sobre investimento de 25%, se eu esperava 40%, eu descubro aqui o porquê isso pode ter acontecido, né? Então, pode ser que a queda do retorno seja a margem, ou pode ser que a queda do retorno seja o giro. Então, se a queda do retorno é a margem, eu vou focar mais na questão de uma gestão eficiente de despesas, vou agilizar minhas políticas de vendas. Agora, se o problema é giro, é possível que nós devemos concentrar atenção na administração do ativo, evitando a ociosidade dos recursos. Então, está com giro baixo, o giro do estoque está baixo, o que eu posso fazer? Também eu posso mexer com o meu time de vendas. O fato é que quando eu detalho, quanto mais detalhamento de indicadores, mais fácil de eu tomar ações, mais fácil de eu tomar medidas relacionadas à gestão, né, medidas de precaução para mexer com aquele indicador, para fazer com que ele melhore, enfim, e aí eu consigo focar. Então, giro, problema de giro, vou para vendas, vou para a gestão dos ativos. O problema é na margem, vou para a questão da gestão das despesas e descubro o que pode estar acontecendo. Por outro lado, tanto a margem como o giro podem ser detalhados em seus componentes a fim de identificarmos onde pode ter uma área problema, né? Por exemplo, pode ser que na margem o problema não esteja com as despesas, mas uma falta de agressividade de vendas, está vendendo pouco, as metas de vendas são muito baixas, todo mês o time de vendas cumpre a meta, enfim, está faltando agressividade nas vendas, está faltando incentivo para o time de vendas, enfim, são várias possibilidades. Lembrando que eu tenho que aumentar vendas e aumentar o lucro. Se eu não aumentar a venda e não aumentar o lucro, a minha margem diminui. Aí é aquele momento que se torna desinteressante vender, né? Então tem todo esse cuidado, esse contexto aí, né? E eu posso também compensar isso com o aumento do giro, né? Então nós consideramos retorno sobre ativo como um coeficiente individual importante e um dos mais importantes também. Ele deve ser usado como um teste geral de desempenho da empresa, tá? Então, assim, resumindo, sempre que eu for calcular o retorno sobre investimento, vale a pena calcular de forma separada margem e giro para entender como que eu cheguei a esse retorno, né? O que ocasionou esse retorno, caso ele não seja desejado e caso ele seja bom, para entender onde é que eu posso potencializar o uso dele, tá? Então, esse método de análise tem sido chamado também de sistema Dupont de análise, né? E tem uma grande aceitação mundial. Então, a cifra resultante do ROI é exatamente o quociente do retorno sobre investimento ou a taxa de retorno sobre o investimento, tá bom? E mais um indicador aqui, que é o último de retorno, é o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o retorno sobre o PL, né? Que é o lucro líquido dividido pelo PL. Ele expressa o resultado auferido pela empresa em função do capital próprio da empresa, em função do que ela tem de PL de investimentos próprios, né? Então, a importância desse quociente reside em expressar os resultados globais que foram auferidos pela gerência na gestão dos recursos próprios e dos terceiros em benefício de acionista. Então, quem que olha esse indicador? O acionista, né? O acionista está interessado nisso aqui, ele quer saber quanto que o PL dele está rendendo. Então, a principal tarefa da gestão financeira é maximizar o valor de mercado para o acionista e estabelecer um bom fluxo de investimento. Então, esse indicador aqui, o acionista gosta de ver ele bonito, gosta de ver ele com um número interessante, porque é o que importa na prática para ele, né? Então, no longo prazo, o valor de mercado de ações é influenciado por esse quociente aí, tá bom? Então, assim, os indicadores de rentabilidade são bem simples de se entender e o foco sempre vai estar voltado à interpretação deles. E eu quero aproveitar e trabalhar com dois indicadores que, de certa forma, acabam afetando também fatores como rentabilidade e liquidez, que são os indicadores de imobilização, né? Que é entender quanto dos meus recursos estão imobilizados, estão lá no meu ativo fixo, no meu ativo permanente. Então, é um indicador aí bem importante que nós vamos aproveitar e vamos falar dele também. Então, dentro dos indicadores de imobilização, tem lá a imobilização do capital próprio. A gente chama de ICP, né? Uma sigla. Então, é recomendável que a imobilização do capital próprio tenha como resultado até uma unidade. Até é um resultado interessante. Isso acontecendo vai demonstrar que os capitais de terceiros são suficientes para financiar o ativo permanente. Eu posso utilizar capital de terceiro para financiar o meu ativo permanente ou o meu ativo imobilizado, né? De outro modo, caso o resultado indique valores superiores a 1, vai dizer que os recursos de terceiro estão financiando o ativo permanente.
Então, assim, é importante avaliar nessa hipótese se os passivos circulantes estão lastreados no ativo permanente. Para isso, a gente usa essa fórmula aqui, né? Imobilizado dividido pelo PL, indica o percentual de imobilizado em relação ao PL da empresa e também o imobilizado. Então, esse indicador, se ele for maior do que 1, a gente começa a entender que o imobilizado da empresa tem sido financiado por capitais de terceiros. Então, essa é uma função dele, né? Então, ele também vai indicar o percentual de imobilizado da empresa em relação ao PL. Então, quanto do meu PL está no meu imobilizado ou no meu ativo fixo, ativo permanente, né? E depois eu tenho mobilização de capital de longo próprio dos recursos não correntes, né? Como que eu encontro ele? Mobilização de recursos não correntes, eu vou pegar meu imobilizado, vou dividir pelo capital de terceiro, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente poder entender melhor aqui, ó. Então, ó, se ele for maior que 1, os capitais de longo prazo são suficientes para financiar o ativo permanente ou o meu imobilizado, né? Deixa eu melhorar essa fonte aqui. Assim, há valores circulantes participando do financiamento do permanente. Se ele for menor que 1, o ativo permanente é integralmente financiado por capitais de longo prazo. Se ele for igual a 1, os capitais de longo prazo são suficientes para financiar o ativo permanente sem sobras. Então, ele faz essa relação, né? Então, se o resultado é maior que 1, os capitais de longo prazo não são suficientes para financiar o imobilizado. Se ele for menor que 1, o imobilizado é integralmente financiado por capitais de longo prazo. Se ele for igual a 1, os capitais de longo prazo são suficientes para financiar o imobilizado sem sobras. Ou seja, eu tenho aí uma situação de empate, né, nessa relação. Então, nós vamos também tentar entender essa relação entre indicadores de mobilização e tanto do capital próprio quanto dos recursos não correntes, ou seja, do capital de terceiros. Vamos agora com o Excel para a gente calcular esses valores aí. Então vamos lá para o nosso exemplo de cálculo. Então nós temos aqui um balanço de uma empresa, né? Um balanço real de uma empresa. Aqui nós temos ativo e passivo, e tem até o capital de terceiro já calculadinho aqui, e também temos a demonstração do resultado do exercício aqui, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho. Então vamos lá, vamos fazer 2 anos aqui para testar, né? Então vamos lá para os indicadores aqui de rentabilidade em primeiro lugar. Então o primeiro indicador é a margem operacional. Como que é? É o lucro operacional dividido pelas vendas líquidas. O que ele traz? Ele compara os lucros com a venda líquida, porém vale lembrar que ele vai ter sempre relação direta com o empreendimento. Então, vou pegar aqui na DRE o lucro operacional, e aqui embaixo, a DRE está aqui embaixo, aqui, ó, lucro operacional dividido pela receita líquida. Tem uma margem aqui, a gente já vai transformar em porcentagem. Em 2016, fazer a mesma coisa. Lucro operacional dividido pelas vendas líquidas. Então, vamos analisar aqui. Então, 4,78 em 2015, 5,97 em 2016, um pequeno aumento, né? Vamos fazer todos, depois a gente faz uma comparação. A margem líquida, lucro líquido pelas vendas líquidas. Vamos lá em 2015, pegar DRE, aqui embaixo, lucro líquido dividido pelas vendas líquidas. 2016, mesma coisa. Lucro líquido, resultado do exercício, né, dividido pelas vendas líquidas. Aí, transformar em porcentagem. Nossa, baixo, né? Bem baixinha aí a margem. Depois, as vendas líquidas pelo ativo médio, giro do ativo. Eu não tenho o ativo de 2014 para poder fazer, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer... deixa eu pensar. Vou fazer o seguinte, vamos fazer em função do ativo, só para a gente ter uma base. O interessante é sempre fazer em função do ativo médio, porque você consegue
pegar um universo de valores mais abrangentes, mas como a gente só tem 2 anos de balanço aqui, então vou fazer sobre o ativo mesmo, não tem problema nenhum também. Você vai ver alguns materiais que indicam para você fazer pelo ativo. A única questão é a abrangência do indicador, né? Que aí você está analisando um período somente. Vamos lá, vendas líquidas pelo ativo médio, então vamos para DRE. 2015, aqui tem as vendas líquidas, dividido pelo ativo, total do ativo, tá aqui, 2016, vendas líquidas dividido pelo ativo médio, ativo médio, total do ativo tá aqui. Então, isso aqui é um número, tá, gente? Isso aqui é giro, não é percentual, nada. Depois a gente vai analisar a questão do lucro, do retorno sobre o investimento, que é o lucro sobre o ativo. Então, vamos lá, vamos fazer aqui lucro sobre o ativo. Que é o lucro, aqui no retorno sobre o investimento, a gente vai utilizar o resultado antes dos impostos, antes do IR, né? Dividido pelo ativo, do total do ativo. E aqui também de novo, resultado antes dos impostos, antes do IR, na DRE, dividido pelo ativo total. Posso usar operacional também, tá? Porque vai ser antes das receitas e das despesas financeiras. Vai depender muito do que eu quero fazer, tá? Então, meu giro do ativo, meu retorno sobre investimento é bem baixinho também, né? 1,06 e 0,70 aqui nesse período. E o último é o lucro líquido pelo PL, que é o que interessa aos acionistas. Vamos ver se eles estão felizes com essa empresa, né? Lucro líquido pelo PL, vamos lá. Lucro líquido, que é a base de cálculo de dividendos, né? Por isso que ele interessa, pelo PL. E aqui, lucro líquido em 2016, dividido pelo PL, total do PL aqui. Então, temos aí, aqui é porcentagens. Não deve estar muito feliz não, mas vamos lá. Vamos arrumar essa fonte aqui. Então vamos lá, gente. Então vamos conversar um pouquinho sobre a rentabilidade dessa empresa, né? Então assim, uma empresa que demonstra na relação lucro operacional sobre as vendas líquidas, uma margem cresceu um pouco. Na relação do lucro líquido sobre as vendas, ela caiu. Então, o que explica uma margem aumentar, a outra diminuir? Se a gente olhar para a DRE, provavelmente, antes de olhar, vou falar, provavelmente teve um aumento de despesas financeiras de um ano para o outro, porque a despesa financeira vem depois, vem antes do lucro operacional e ela fica entre o lucro operacional e o lucro líquido. Então, vamos olhar se é isso mesmo? Então, vamos lá, aqui ó. Exatamente, ó, o que eu falei? Se você olhar aqui a coluna despesa financeira, coluna não, a linha, né? Despesa financeira, olha lá, em 2015, 65 mil, em 2016, 105 mil. Então, ela afetou, embora eu tenha um aumento de receitas, né? Mas mesmo assim, ó, se a gente pegar o líquido, ó, negativo 32 em 2015, negativo 50 em 2016. O negativo aqui estou falando, fazendo a relação entre despesa financeira e receita financeira. Então, seria despesas financeiras líquidas, né? Então, teve um aumento. Então, isso impactou, apesar dela ter um comportamento operacional interessante, mas, infelizmente, as despesas financeiras acabaram que descompensando isso. Aí, isso acabou afetando, né? Então, o giro do ativo não vai ter relação muito com esses aí, porque ele vai considerar o ativo, as vendas sobre o ativo, um giro que não foi nem 1 para 1, ou seja, nesse ano, nesses 2 anos aí, o ativo não se pagou, pode acontecer, né? Pode acontecer. Depois eu tenho aí o retorno sobre o investimento, que é o mais importante, ele é bem baixinho e cai, né?
nós utilizamos aqui o lucro antes do IR. Vamos fazer ele com o lucro operacional, que é o lucro antes das despesas, inclusive, que também é a orientação do livro, né? Então, agora se eu estou fazendo operacional, então eu vou sempre comparar no operacional, tá? Então, vou fazer aqui, ó, lucro operacional dividido pelo ativo. Total do ativo. Melhora bem, né? 1,39. Ou não, pera aí. Aqui. 4,16, que é o retorno sobre investimento, e lucro operacional de novo. Vou aqui na DRE em 2016, dividido pelo ativo lá em cima, né? Total do ativo, gente. Sempre total do ativo. 506. Então, considerando lucro operacional, tem um ROI até um pouco melhor, né? Um pouco melhor porque, como eu falei, isso demonstra... Tá vendo que ele tem coerência com o lucro operacional sobre as vendas. Por que ele tem essa coerência? Porque justamente eu estou falando que o problema dessa empresa está depois do lucro operacional, né? Que tem relação aí com a queda a queda no lucro tem relação com a questão das despesas, né? Então essa queda é provocada pelo aumento de despesas. Então, um fator importante a levar em conta. Lembra que uma outra forma da gente calcular o retorno sobre o ROI aqui é você multiplicar a margem pelo giro, né? Então, vou fazer aqui, ó, margem versus giro, que é uma outra forma. Então, deixa eu fazer bonitinho aqui para ficar claro, pessoal. Margem versus giro em 2015, em 2016. Então, margem em 2015, estou pegando a margem operacional, em cima do lucro operacional, vezes o giro. Olha lá, 4,16%, 4,16%, dá o mesmo resultado. A margem em 2016 vezes o giro, também, olha lá, 5,06. Por que deu igual? Por quê? Primeiro, porque a fórmula prevê isso, né? E segundo, porque eu estou usando as mesmas bases, né? Então, estou sempre fazendo em função do lucro operacional. Então, por isso, posso fazer lucro operacional? Posso fazer o retorno sobre investimento em função do lucro operacional se eu estiver avaliando a questão dos ativos operacionais da empresa, que é o caso aqui, né? Que é o que acaba trazendo aí um resultado interessante para essa empresa, tá? E o último aqui, o próximo aqui é o retorno sobre o PL, né? Retorno sobre o PL é um retorno de 1,39 ao ano, né? Então, o acionista olha isso aqui, é um resultado global da empresa que é oferido em função do capital próprio. Depende, né, gente? Falar assim, é bom ou ruim? É baixo? É baixo. Mas qualquer outra oportunidade que esse acionista possa ter, né? Possa vir a ter outra coisa, né? A empresa que tem um lucro operacional bom, provavelmente pode ter um EBITDA interessante, né? Se a gente calcular o EBITDA aqui, o EBITDA eu pego o lucro operacional e somo as depreciações. Nós vamos vou fazer um vídeo mais para frente sobre isso, e posso até usar a mesma empresa para a gente poder comentar isso, né? Mas é possível que essa empresa tenha um EBITDA interessante. Então, o EBITDA também é um indicador interessante porque ele demonstra que quando essa empresa acabar de pagar seus compromissos financeiros altos, né, ela possa gerar caixa, né, ela possa ter a possibilidade de geração de resultados mais interessantes para os acionistas em função de ter um EBITDA bom. Mas são incógnitas, né? Quer dizer, tem que avaliar para entender. Mas provavelmente, por ter um comportamento operacional bem melhor do que os demais, né? Você pega, por exemplo, o lucro líquido, a margem líquida é mínima, né? Muito baixa. Mas por ter um operacional é mais interessante, pode ser que tenha um EBITDA bom, deve ter, porque é uma indústria, a indústria tem muita depreciação dentro das suas despesas, né? Despesa administrativa lá tem um monte de depreciação, aqui eu falo, tá? Vou pegar a DRE aqui e mostrar para vocês onde que fica, tá? Cadê? Então, dentro dessas despesas aqui, ó, tem um tanto de depreciação fora o que eu tenho dentro do custo, muitas vezes, né? Então, são fatores aí que devem ser levados em conta numa análise, tá bom? Bom, rentabilidade tá aí, pessoal. São indicadores globais.
Se eu tiver a possibilidade de pegar uma outra empresa do mesmo segmento, mesmo nível, vale a pena analisar. Mas é uma rentabilidade frágil. Num todo é uma rentabilidade frágil. A indústria, as margens são menores mesmo, mas bem, nem tanto, né? Tá bem menor do que assim. Não tem nem 1%, por exemplo, de margem líquida, né? Então, realmente, como eu falei, deve-se aproveitar algo na questão do operacional, tá bom? E esse de imobilização, um indicadorzinho bem simples, só para a gente fechar aqui o nosso, né? Deixa eu melhorar aqui para a gente poder visualizar o texto. Então vamos fazer aqui imobilização, né? Então 2015 e 2016, tá bom? Vamos lá, gente. Em 2015, imobilizado pelo PL indica o percentual do imobilizado em relação ao PL da empresa, né? Então em 2015, quantos por cento do PL estava imobilizado, né? Vou pegar aqui o imobilizado não circulante, cadê lá? Cadê o ativo? Ativo não circulante, imobilizado, dividido pelo patrimônio líquido, que vai estar aqui embaixo, PL, 2016, faça a mesma coisa, imobilizado, dividido pelo patrimônio líquido, então tem uma queda aí, né? Então 107%, ou seja, mais de 100, né? Do que, na verdade, o PL não consegue financiar o imobilizado aqui, né? Porque não faz sentido, né? Então, mais do que o total do PL está empenhado aí no imobilizado da empresa, né? No caso aí, 107% está imobilizado, tá no imobilizado, então essa empresa depende de recursos de terceiros para financiar o seu passivo, o seu ativo permanente ou o seu ativo imobilizado, o famoso ativo fixo, né? Em 2016 tem uma queda, 97%. Aí o PL consegue equilibrar isso aí, né? Vamos lá, essa queda só para a gente entender, por que caiu, né? Então, o ativo imobilizado aumentou, né? Então, o que aconteceu com o PL de um ano para o outro? Ele diminui, ó. Ele diminui principalmente por conta do quê? Vamos entender, né? Vamos entender aqui. Tem um ajuste de avaliação patrimonial positivo. Enfim, são resultados. Cadê os prejuízos acumulados? Não tenho aqui. Tem um aumento de reservas, tem aumento de reserva de capital. As reservas de lucro, na verdade, que afetam a diminuição da SPL, tá? Elas caem de 27 para 7.700 de um ano para o outro. Então, descobrimos, né? Então, essa é a razão aí dessa queda no PL. E aí, mas um indicador que tem uma melhora, porque a empresa tem os recursos, ou seja, o seu PL é suficiente aí para financiar o seu imobilizado. É um indicador difícil, falar assim, é bom ou ruim isso? Depende do contexto da empresa, depende da visão da gestão da empresa, né? Quer dizer, ter todo o meu PL no imobilizado é interessante? Depende, nem sempre, né? Então vai depender muito de várias coisas. Depois eu vou pegar imobilizado pelo passivo circulante, e aí a relação maior ou menor que 1, né? Então, vamos lá. Pelo passivo circulante, não, pelo capital de terceiros. Então, eu tenho imobilizado dividido. Capital de terceiros é uma conta que a gente já fez aqui para a gente calcular outros indicadores. Está aqui. E em 2016, o imobilizado dividido pelo capital de terceiros. Cadê? Capital de terceiros está aqui no passivo aqui. Olha lá. Então, nos 2 anos ele é menor que 1. Então, se ele é menor que 1, o imobilizado é integralmente financiados por capitais de longo prazo. Né? Então, o que a gente entende? Que eu não tenho capitais de curto prazo financiando o meu imobilizado. Ele é integralmente financiado por capitais de longo prazo. Não é uma situação ruim, uma situação interessante, né? Que eu tenho essa aplicação no imobilizado, como são ativos de longo prazo, que ele seja também financiado por recursos de longo prazo. Então, uma situação interessante
aí em termos de imobilização dessa empresa. Tá? Então, uma rentabilidade operacional boa e uma imobilização interessante aqui, fechando a questão de análise. Beleza, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha curtido, né? Então, deixe seu comentário, não deixe de fazer seu comentário, tá? Kleber, eu discordo do que você falou, isso aqui que você falou é assim e tal. Debate comigo aí, vamos criar um espaço aí, né, disso. Vai nos comentários aí, fica à vontade de fazer seu comentário, fazer sua pergunta, para mandar um estudo de caso para a gente fazer um vídeo de repente, tá bom? E é isso aí. Então, hoje é que eu quero falar de indicadores, é isso. Rentabilidade e imobilização. E a gente fecha indicadores por hoje. Beleza? Abraço aí e até o próximo vídeo.